Enquanto o Kremlin e a Duma estatal pedem aos russos para não acreditarem de jeito nenhum na mobilização, na Rússia está ganhando força justamente a mobilização forçada. Novos casos de detenção de homens com posterior envio para a guerra contra a Ucrânia foram registrados em Udmurtia, no Krai de Krasnodar, na região de Arkhangelsk, na região autónoma judaica, e na Buriátia. Em meio aos rumores sobre uma nova onda de mobilização, os russos estão cada vez mais procurando maneiras de deixar seu país. Em julho, o número de buscas sobre mudança atingiu o máximo desde a mobilização no outono de 2022. E o interesse pela própria mobilização triplicou em apenas um mês. Além disso, os russos estão retirando em massa seus depósitos dos bancos russos para dinheiro em espécie. Isso porque têm medo de que sejam confiscados para financiar a guerra. E na véspera de 18 de agosto, em apenas um dia, 20 mil russos foram para a Geórgia. E ao mesmo tempo, as autoridades russas voltam a recorrer aos santos ortodoxos na esperança de ajudar o exército que luta na Ucrânia, cujo avanço desacelerou drasticamente este ano. Só pensem nisso. Vladimir Putin, na véspera, abriu um túmulo de Dmitry Donskoy para enviar suas relíquias para a operação militar especial, na esperança de que isso ajude no avanço na linha de frente. Mas, na verdade, todos nós entendemos que isso é uma base religiosa e ideológica para declarar que esta guerra é sagrada, já que até mesmo as relíquias de Dmitry Donskoy foram enviadas para a guerra contra a Ucrânia. Então, na Rússia, neste exato momento, a mobilização forçada está ganhando força. Novos casos de detenção de homens com posterior envio para a guerra contra a Ucrânia foram registrados na última semana em Udmurtia, no Krai de Krasnodar, na região de Arkhangelsk, na região autônoma judaica e na Buriátia. Isso foi relatado pelo projeto russo chamado Idit Leson, que ajuda os russos sujeitos ao serviço militar a evitar a guerra. Segundo o projeto, de 10 a 18 de agosto, os defensores dos direitos humanos receberam 14 apelos públicos de parentes das vítimas. Os homens foram levados da rua do trabalho e após serem detidos pela polícia. Um foi capturado na saída de uma loja, outro enquanto voltava de um encontro de ex-alunos, o terceiro foi levado para a delegacia supostamente para verificação de documentos e depois, de repente, acabou na linha de frente. Por exemplo, em Ijevsk, um homem foi detido na rua em 10 de agosto e levado para o comissariado militar. 3 dias depois, ele já estava sendo levado para uma unidade militar na região de Rostov. Em outro caso, na Udmurtia, os parentes não conseguiram impedir o envio de um homem, que estava sob acompanhamento psiquiátrico, para a região de Donetsk, na Ucrânia. O anexo correspondente simplesmente desapareceu da carteira militar dele. Depois disso, ele foi retirado do registro e forçado a assinar o contrato. Em Novorossiysk, de acordo com o projeto, o detido foi espancado na delegacia de polícia e, segundo sua irmã, forjaram um flagrante de drogas contra ele e depois ofereceram escolher entre um processo criminal com pena de até 20 anos ou ser enviado para a guerra. No final, ele assinou o contrato e foi levado para a unidade militar. Na região de Arkhangelsk, um homem foi detido por consumir álcool em local público. No dia seguinte, os parentes souberam que ele havia assinado um contrato. E ele está sendo preparado para ser enviado para a guerra. Uma situação semelhante aconteceu com um homem de 62 anos, com problemas de saúde e isenção da mobilização concedida pelo trabalho. Segundo os parentes, após a detenção, em poucas horas fizeram para ele um passaporte e uma carteira militar, para não deixá-lo ir para casa buscar os documentos. E para onde o levaram? Para a Crimeia. De lá, ele também será enviado para a guerra. A mobilização forçada continua também em Omsk. Defensores dos direitos humanos relataram pelo menos 2 novos casos. Um homem foi levado diretamente do trabalho e mantido na delegacia. No final, segundo os parentes, os policiais assinaram o contrato por ele. Outro foi parado perto de uma loja por pessoas à paisana sob o pretexto de uma revista por suspeita de drogas. Depois disso, o enviaram para uma junta médica. O homem afirmou que não assinou o contrato, mas mesmo assim foi levado da região para alguma unidade militar. Anteriormente, foi relatada mobilização forçada em Penza e Ulyanovsk.
E agora o projeto Edith Leson aconselha os parentes dos russos detidos a descobrirem o mais rápido possível o paradeiro deles e verificarem os documentos que eles assinaram. O projeto também recomenda registrar as circunstâncias da detenção, os nomes dos agentes, ligações e mensagens e buscar ajuda antes que a pessoa seja enviada para outra região ou unidade militar. E aqui também. Lembro ainda que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em entrevista à Sky News no dia 27 de julho, disse que a inteligência ucraniana obteve informações de que o ilegítimo, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, está preparando uma mobilização e quer realizá-la já no outono após as eleições para a Duma estatal. Segundo ele, Vladimir Putin espera reforçar o exército com 300 a 500 mil novos recrutas. Outro projeto de direitos humanos chamado Mojem Obyaznit calculou que, em meio aos rumores sobre uma nova onda de mobilização, os russos estão cada vez mais procurando maneiras de deixar seu país. Em julho, o número de buscas sobre mudança atingiu o máximo desde a mobilização no outono de 2022. E o interesse pela própria mobilização quase triplicou em apenas um mês. Em julho, os russos pesquisaram no Yandex a palavra mudança mais de 800 mil vezes, contra 700 mil em junho. Esse é o maior índice desde a primeira onda de mobilização na Federação Russa em 2022. O número de buscas com a palavra sair aumentou para cerca de 1.300.000 em um mês. O interesse por uma possível mobilização cresceu ainda mais acentuadamente. Em particular, em julho, os russos pesquisaram mobilização quase 3,5 milhões de vezes, contra cerca de 1.300.000 em junho. Ou seja, o aumento foi de 166%. Esse é o maior número desde janeiro de 2023. Ao mesmo tempo, os russos começaram a procurar com mais frequência oportunidades de saída urgente sem a necessidade de visto. Porque, como sabemos, agora é praticamente impossível para um russo conseguir um visto, já que as próprias autoridades russas bloqueiam tudo isso. Então, o número de buscas por viagem sem visto aumentou 27% em um mês, enquanto a busca por sair sem visto cresceu 80%. Novamente, esse último índice se tornou recorde, pelo menos desde o início de 2023. É significativo que também esteja crescendo o interesse por passagens para a Geórgia. Em julho, essa busca foi feita cerca de 22 mil vezes. Isso é mais do que o dobro do que no início do ano. Na véspera, o Serviço Federal de Alfândega da Rússia informou sobre um fluxo recorde de passageiros pelo posto de controle de Verkhny Lars, na fronteira com a Geórgia. Só no dia 18 de agosto, mais de 20 mil pessoas passaram por lá em direção à Geórgia. Mas aqui está o que para mim se tornou a prova final de que Vladimir Putin pretende continuar a guerra por muito tempo e pretende recrutar ainda mais russos para que morram na Ucrânia. A melhor prova foi a seguinte notícia. As autoridades russas voltam a recorrer aos santos ortodoxos na esperança de ajudar o exército de ocupação que luta na Ucrânia, cujo avanço desacelerou drasticamente este ano. Desculpe, mas isso até parece um pouco assustador. Na quinta-feira, 20 de agosto, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, participou de um ofício religioso na Catedral do Arcanjo, no Kremlin, onde 2 dias antes, segundo a Igreja Ortodoxa Russa, foram encontradas as relíquias de Dmitry Donskoy, um antigo príncipe russo que, em 1380, derrotou o exército da Horda de Mamai no campo de Kulikovo, segundo afirma a Igreja Ortodoxa Russa. Nas imagens divulgadas pelo serviço de imprensa do Kremlin, Vladimir Putin segura uma vela junto ao altar. Faz o sinal da cruz durante a oração pelo, cito, exército vitorioso, pelo país russo e pelo presidente. Em seguida, observa 2 túmulos abertos com restos mortais. E agora sobre o maravilhoso achado das relíquias de Dmitry Donskoy, que foi canonizado em 1988. A Igreja Ortodoxa Russa anunciou em 18 de agosto. Supostamente, na Catedral do Arcanjo, eles desmontaram o piso e, por acaso, encontraram lá túmulos de tijolos da cripta, depois do que, diante de seus olhos, apareceram os restos mortais de Dmitry Donskoy.
E então, a Igreja Ortodoxa Russa imediatamente sugeriu enviar uma parte das relíquias para a zona da Operação Militar Especial, ou seja, para o território ocupado da Ucrânia. E agora Vladimir Putin apoia. Ele apoiou essa ideia, dizendo que, de fato, que as relíquias de São Dmitry Donskoy sejam enviadas para a Guerra Sagrada. E depois delas, para a guerra também irão os russos, Ivãs, já doutrinados. Está claro que eles pegaram essas relíquias de propósito, para tentar dar a essa guerra um certo ar de santidade. E agora até mesmo os especialistas russos afirmam que a história das relíquias claramente não foi improvisada, e que a preparação para isso levou bastante tempo. Tanto os historiadores quanto a Igreja Ortodoxa Russa sabiam muito bem onde Dmitry Donskoy estava enterrado. Bastava apenas abrir o túmulo. Bem, não houve nenhuma descoberta, como eles disseram. Foram encontradas as relíquias de São Dmitry Donskoy. Pura bobagem. Todos sabiam muito bem onde isso estava. Mas decidiram usar isso justamente agora, antes do possível anúncio da mobilização, para convencer os russos comuns, em nome da fé, a irem morrer. É um tipo de evento místico ideológico que deve elevar o espírito dos russos. Mas amigos, quando as autoridades recorrem a esses métodos, isso significa que estão preparando algo terrível. E, como já disse, isso parece bastante assustador quando eles pegaram os restos mortais de Dmitry Donskoy e agora dizem: eles vão para a Operação Militar Especial. Com certeza vamos vencer. Está claro que estão se preparando para alguma coisa. Vou deixar reticências aqui. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso por hoje. Cuidem-se. Tchau a todos.